amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook, /programa Gente que Fala, o Twitter, @GenteQueFalaM, o nosso WhatsApp é São Paulo 11 974012235 e um telefone à sua disposição, também São Paulo 11 5052 6622. A semana começa especialmente triste para nós, do Gente que Fala, pela perda do nosso grande amigo Rogério Fará. Faleceu ontem em São Paulo, vítima do câncer. Brilhante advogado, ficou conhecido nacionalmente por elucidar questões jurídicas no programa do Ratinho no SBT. Fará também foi vereador por São Paulo, quando, entre outros feitos, deu ao céu Vila Rubi o nome do jornalista Alexandre Kadunk. Rogério Fará esteve pela última vez no Gente que Fala no dia 6 de outubro, mas seu dinamismo e seu espírito de luta estarão sempre conosco. Ao nosso querido amigo, nosso muito obrigado pelo tempo que esteve conosco. Em sua campanha, ele se tornou conhecido também como o advogado do Ratinho. Esse era o slogan que ele usava. Participando desta edição de Gente que Fala, o procurador de Justiça, Drauzio Barreto, já foi secretário municipal, deputado estadual, presidente da CETESB, doutor Drauzio Barreto. Que bom tê-lo aqui. Muito obrigado, Zancopé. Uma honra sempre estar no programa Gente que Fala e com uma mesa brilhantíssima como a de hoje, com convidados ilustres como sempre. Também conosco o sociólogo Getúlio Hanashiro, foi secretário de governo nas áreas de saúde e dos transportes. Getúlio Hanashiro, grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Obrigado a você, obrigado ao programa, que é uma satisfação estar realmente aqui entre os companheiros de alto coturno. Também conosco o advogado e empresário Misael Antônio de Souza. Doutor Misael. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma satisfação estar aqui com esses colegas de mesa, que hoje, com certeza, os ouvintes muito aprenderão, porque só temos aqui pessoas de alto nível. Delegado de Polícia Rubens Rezende. Doutor Rubens. Oi. Bom tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. É um renovado prazer estar aqui com vocês. O primeiro assunto de hoje, reajuste de autoridades, vai gerar impacto de 3 bilhões e 800 milhões. O reajuste salarial das principais autoridades do país, que deve ser aprovado pelo Congresso nesta semana, produzirá um efeito cascata com impacto anual de pelo menos 3 bilhões e 800 milhões, beira os 4 bilhões aos cofres públicos. A Constituição vincula salários do Legislativo e do Judiciário ao valor recebido pela cúpula dos poderes. A onda de reajuste começará com os ministros do Supremo Tribunal Federal, que terão esse reajuste de 22%. Por quem eu posso pedir análise? Posso ser, doutor Drauzio? Sem dúvida. A Constituição Federal estabelece como teto de remuneração dos servidores públicos da União, dos estados e municípios, aos subsídios recebidos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Deflagrado o processo na Suprema Corte, isso se comunica aos demais poderes, ao Congresso Nacional, aos membros do Poder Executivo e aos estados e municípios, como nós dissemos. Daí o efeito, não é, cumulativo, efeito cascata. Eu nem sei se esse número, Zancopé, está correto. Talvez seja superior a esse valor, o impacto de 4 bilhões quase, dada a ampla magnitude, é como se fosse um guarda-chuva, não é? Doutor Drauzio, e isso depois pressiona as outras carreiras a pedirem os seus aumentos. Só esclarece uma dúvida aqui, o senhor tem condições de esclarecer. Quando eu digo alta de 22%, é linear? 22% para todo mundo? Teoricamente, o Supremo estabeleceu a ele esse percentual de remuneração, submeteu ao Congresso Nacional, as duas casas legislativas já votaram, Câmara e Senado. Agora, iniciativas próprias, tanto do Congresso Nacional como dos poderes executivos, fixarão, terão a possibilidade de fixar os vencimentos e subsídios dos seus integrantes, até o limite dos 22%, que chega próximo dos R$ 36 mil
o salário máximo a ser recebido por qualquer servidor público do país. Doutor Misael, Rubens. Olha, eu acho que não é linear, tentando responder a sua pergunta, porque o chefe do executivo, de cada poder, ele vai mais ou menos tentar justificar ou colocar alguma forma assim que seja mais equânime com todos os funcionários. Então, nem sempre é linear. Não é automático, mas este é o teto. Esse é o máximo. Esse é o teto, esse é o limite máximo. É o limite É máximo. linear no teto. É linear no teto. Poderão todos ganhar até isto. Não é? Essa linearidade existe, mas automaticidade não. Perfeito. Veja, eu não veria problemas nesse aumento, até que se você for examinar o vencimento nominal de cada categoria, o magistrado do Supremo Tribunal Federal, o senador, o governador, presidente da República, é relativamente compatível com o mercado. Eu até diria mais baixo. O grande problema, na verdade, são dois. Primeiro, o cumprimento do teto. Nem todos cumprem o teto. E realmente nós estamos nesse processo há muito tempo. E eu não consigo entender, quer dizer, um leigo em direito não consegue entender se há uma decisão do próprio Supremo no sentido da aplicação do teto, por que não se cumpre, em primeiro lugar. Segundo lugar, são os famosos penduricalhos de tudo. Seja do Congresso Nacional, a Câmara Federal, seja do Senado, seja da Câmara Municipal de São Paulo, da Assembleia Legislativa, onde você tem a chamada verba pessoal, auxílio residência, auxílio tudo. Então, se nós formos somar tudo isso, realmente o vencimento, o salário passa a ser exorbitante. Se examinarmos do ponto de vista nominal, particularizando cada setor, eu acho que é compatível. Mas o grande problema nosso sempre são os penduricalhos. Quer dizer, houve um determinado momento no parlamento em que se apregoava o seguinte: vamos melhorar o salário dos parlamentares, mas vamos acabar com tudo. Isso seria o mais correto, não é? Os penduricalhos de todos os setores, não só do parlamento, mas também de outras esferas. Quer Penduricalho que você fala é verba de representação. Verba de representação, ajuda, auxílio paletó, auxílio não sei das quantas, auxílio aluguel, auxílio da casa, passagem, alimentação e a própria contratação de assessores. Quer dizer, você ter uma casa municipal com 18 assessores. Quer dizer, eu fui vereador, quer dizer, eu acho que bastam no máximo 3, mais eventualmente, se tiver motorista, mais do que 5, primeiro que não cabe, segundo é que espaço. É exorbitante. No Senado, quantos assessores cada senador tem direito? Quase 30 e poucos. Então, na verdade, não são assessores no sentido de auxiliar na elaboração de leis ou de fiscalizar, mas são, sim, verdadeiros cabos eleitorais que, ao longo de 4, 8 anos, percorrem a cidade, o estado, o país, né, para manter a sua base eleitoral. Quer dizer, eu acho que esse é o grande problema do parlamento ou das nossas instituições. Delegado de polícia, quanto recebe? Eu acho que é pouco. Eu também. Você entendeu? Pela atividade, certeza, pela atividade que exerce, mas também está parametrado pelo teto constitucional, enfim. Quer dizer, então, o que nós precisamos olhar com coragem é exatamente dar um bom salário, mas acabar com esses penduricalhos. Aí só colocar um adendo aqui ao que o Getúlio estava falando, o delegado de polícia não tem esses penduricários. Não tem auxílio paletó, não tem auxílio nada. É o salário dele, simplesmente. Alguma coisinha a mais que agora me foge, mas tem negócio de periculosidade e só. Só isso. Então, realmente... Pelo menos isso, periculosidade. Periculosidade, Pelo menos isso. Não é? Eu tenho a dizer o seguinte: qualquer salário é pouco para quem ganha. Sim, e muito para quem paga. E muito para quem paga.
Então, eu acho esses valores, o salário de um magistrado, por exemplo, é utópico. Ninguém vai largar seus afazeres para ganhar o que ganha um magistrado. É pouquíssimo, nós sabemos disso. Agora, esses penduricalhos que o senhor afirma, isso é que mascara o prejuízo da nação. Agora, a minha pergunta é, e a sociedade recebe em troca um bom serviço destes órgãos? Esse que é o grande problema. É aquela velha história. Finjo que te pago e você finge que trabalha. Então, a sociedade, neste contexto todo, é a mais prejudicada possível. Porque eu acho que o magistrado ou outra carreira dos servidores, todas elas merecem ser bem remuneradas e otimamente bem remuneradas. Mas tem que haver um controle também. Tem repartição, tem servidor que aparece, doutor, e coloca o paletó lá e desaparece. Eu estive a semana passada em Brasília, nesse órgão que chama-se Instituto Chico Mendes. Nós tínhamos salas lá, doutor Drauzio, com 10 mesas. Tinha uma recepcionista que era uma estagiária. E o resto? Ah, não chegou ainda. Não está viajando. Foi fazer uma consulta. Isso aqui não pode acontecer. Tem que haver um controle melhor. Porque nós temos na Justiça 98 milhões de processos, ou seja, um processo para cada 2 brasileiros. Tem que haver esses mutirões que fizeram recentemente para que isso seja acelerado. O que não pode é o país sofrer essa carga elevada, com o ônus dessa máquina, e não ter o serviço em troca. Isso eu ainda, triste. Só para finalizar a minha intervenção nesse tema, há um defeito histórico de raiz na questão remuneratória das carreiras públicas no Brasil, que é a vinculação de uma carreira com outra. Não é? Então, na medida em que as carreiras ao longo da história... É que existe a ciumeira, né, doutor? Talvez entendendo que uma determinada carreira, vamos imaginar o Supremo, tem um poder maior de pressão sobre o executivo ou o legislativo para melhorar o seu salário, foi todo mundo se amarrando um no outro. Então, quando um vai para frente, puxa todos. E talvez um bom chefe de RH dissesse que este não é um bom modelo de aferir os ganhos aos funcionários, porque hoje em dia, no mundo moderno, exige-se isso que nós estamos falando aqui, não é? Que o Misael disse. Qualidade na prestação do serviço prestado, eficiência por quem presta esse serviço e a justa remuneração pelo trabalho que está sendo feito. O grande problema hoje é esta vinculação. Por isso que, quando aumenta 11 funcionários do Estado, que são 11 ministros, dá 4 bilhões atrás do aumento de 4 ministros, que no subsídio de cada um no vencimento, nada mais é do que 5, 6 mil reais para cada um, cujo impacto seria de 60 mil reais. Né? Os 60 viraram 4 bilhões na conta que foi apresentada. Exatamente. Só lembrando que esse índice para o ministro do Supremo Tribunal Federal, 22%, mas o salário mínimo já está definido entre 6% e 7% no orçamento deste ano. Vamos falar sobre jovens de favela que gravam vídeos em ações policiais. Com verbas da Secretaria Municipal de Cultura, lideranças de várias favelas compraram equipamentos de vídeo e treinaram jovens com a orientação de advogados de ONGs e defensores públicos para realizar filmagens de abusos policiais. O vídeo serve quase sempre como prova de abusos que não deixam marcas, como tapa ou tortura verbal. Muitos, porém, preferem não filmar por não acreditar nas punições. Doutor Rubens, posso começar contigo? Doutor Rubens Rezende. Vamos lá. Primeiro, eu estou achando muito interessante uma verba sair da Secretaria Municipal de Cultura para comprar equipamentos, para treinarem jovens, para que eles possam filmar essas ações policiais. Acho que a origem aí não está sendo muito bem colocada, né? Vê-se aí claramente o interesse político. É o interesse político de fazer uma briga contra a polícia e tal. Mas eu acredito que isso aí vai trazer vai ser bom para os dois lados. Para quem está sendo interrogado, para quem ele tem um direito de mostrar, olha, realmente houve abusos por parte policial, tudo. Mas também o oposto.
Porque muitas vezes as pessoas vão denunciar um policial e chegam, não, fui torturado, fui isso, fui aquilo, me xingaram, e a palavra dele tem um peso enorme. E a polícia meio desacreditada não tem esse peso. Às vezes a pessoa tem que ficar provando e mostrando e divulgando que agiu nos limites da lei. Eu acredito que se a pessoa começar a filmar realmente, vai aparecer a verdade. Doutor, eu acho que é o inverso aí. Quem tem que filmar é o policial, porque hoje ele não tem voz ativa, não tem comando, não tem poder para exercer. Então tem que haver o inverso. E nem verba para comprar essas câmeras filmadoras, que está saindo da Secretaria Municipal de Cultura. Como esses advogados aqui dessas ONGs, é que tem que ver o que é melhor para a sociedade, não ficar incentivando um tipo de banalidade dessa. Eu não quis falar dessa forma aí, para não parecer que eu estou defendendo muito, as coisas, eu sou muito os valores defensor nesse país estão invertidos. Os valores nesse país estão invertidos. Aqui é a Secretaria Municipal de Cultura. Você foi secretário de Educação. Pois é, fui secretário de Transporte. Saúde, transporte. Isso. Eu queria saber... Eles não deixam de ser um homem muito bem educado. Com que motivação, com que base realmente essa verba foi atribuída a esses jovens, não é? Porque eu também, como cidadão, me sinto no direito de aportar essa verba para comprar umas câmeras também para ver os conflitos que ocorrem, sobretudo no trânsito, né? De repente, é a minha linha de defesa. Mas, de toda maneira, o que eu vejo é o seguinte... em certa medida, esta é uma situação que denigre cada vez, ou tenta denegrir cada vez mais a imagem do nosso policial. Esse é o objetivo principal. Eu sou, evidentemente, pode ter absoluta certeza eu sou contra que esse é o principal abuso objetivo que se possa cometer por parte das autoridades policiais. Mas não sou favorável a que se denigre a imagem dele. Nem todos os policiais cometem atrocidades. E a salvação da polícia serão essas filmagens. A nossa polícia, tanto a militar quanto a civil, tem que ser cada vez mais prestigiada no sentido de que elas prestam um serviço à coletividade e que nós temos que ter respeito por essa instituição, que, em última análise, é a última trincheira que a gente tem em relação aos criminosos, não é? Hoje nós estamos sob a égide de uma organização criminosa muito grande aqui em São Paulo. Não é? Daqui a pouco, que já tem penetração no judiciário, já tem penetração da própria polícia, quer dizer, daqui a pouco nós vamos viver realmente quantas pessoas hoje procuram, aquelas que podem, evidentemente, estão buscando refúgio em Miami. Empresários brasileiros, eu não digo que nós vamos, mas o que eu digo é o seguinte, realmente você não tem tido a oportunidade realmente a população prestigiar a nossa polícia. Que existem violências, atrocidades, torturas, essa coisa toda, existem, que temos que combatê-las. Agora, não em troca de você denegrir a imagem da própria polícia. Doutor Drauzio? Eu, como todos aqui da mesa, penso que isso é um processo mais profundo do que apenas o registro de uma imagem. O que se quer é o que vem acontecendo ano a ano, desacreditando as nossas instituições, não apenas as polícias civil, militar, federal, não é isto. Eu acho que é uma coisa pior do que isso, lamentavelmente. É esse descrédito constante de toda e qualquer instituição, a desmoralização de todo e qualquer valor que passa pelos valores, inclusive familiares, a relação de autoridade obrigatória que tem que ter entre pais e filhos. Há um esgarçamento para tudo isso, não é? E alguém aí pensa em alguma sala como continuar aprofundando isso na nossa sociedade, que é por demais violenta. O brasileiro se vende por aí ao mundo que é um povo pacífico. Mas eu pergunto a todos nós aqui, a quem nos ouve e nos assiste, que povo pacífico é esse que matou no ano de 2012 mais de 70 mil pessoas? Falta de impunidade, doutor. Mas pessoal não tem este número, Misael, este número é um número oficial que não é do Brasil, é um número oficial da ONU. É o país mais violento do planeta, o Brasil foi, no último ranking fechado, que foi 2012.
morreram mais de 70 mil brasileiros em crimes de homicídio. Não estamos falando em outro tipo de crime, não é violência do trânsito. Nós estamos falando em guerra civil. Números mais expressivos que de guerra civil. Se nós pegarmos um balanço de todos os países que estão convulsionados por guerra civil, ou até guerra entre nações mesmo, o balanço não é esse. O balanço não é esse. E quem é que tem que enfrentar isso? Cada morte, cada dessas 70 mil mortes que aconteceram e outros milhares ou milhões de delitos que acontecem todo ano. As nossas polícias. Ao invés de nós melhorarmos a capacidade de enfrentar isso, do policial está muito bem treinado sob aspecto emocional, porque não é brincadeira o sujeito sair de casa para trabalhar. Cada um de nós se arruma para ir trabalhar atrás de uma mesa, no seu trabalho, advogado, jornalista, consultor, médico. Mas o policial põe a sua roupa e vai para a rua para até morrer. Há um desgaste psicológico violento em quem tem esta missão, esse trabalho, essa responsabilidade. E esse tipo de mecanismo, vamos dizer, que estão criando aqui de ficar como se fosse um dedo duro do trabalho do policial, não é? Devia ser o contrário, dizer, a população, quando chegar o policial, atenda à ordem do policial, não enfrente o policial, porque ele está agindo em nome do Estado. Se tiver uma situação de crime, convoque imediatamente o policial, não fique na janela filmando ele, não é isso? Mas enfim, o objetivo é exatamente esse. Diminuir e escrachar. Eu tenho pena do policial. O policial hoje que cometer qualquer deslize, ele está fora da instituição, ele está execrado da sociedade, porque nada de bom vem para o servidor público. E olha que nós temos policiais de primeiríssima linha desse país, quer na Polícia Civil, quer na Polícia Militar. O senhor veja, por exemplo, na parte de treinamentos. Como é que o Brasil pode sobreviver com uma única fábrica de munições, vendendo uma caixa de munição a $180, quando o resto do mundo, essa mesma munição custa de $9 a $12. Uma pistola para armar o policial, uma boa pistola, se nós abríssemos uma licitação internacional, se venderia essa mesma pistola, Smith & Wesson, Glock, outras marcas de renome e de qualidade, a $440. No Brasil custa $1.540. Como é que nós teremos um profissional bem treinado? Como é que o profissional vai sentir esse estímulo, vai receber estímulo para sair à rua? Ele vai com um material sucateado, uma munição antiga, e ainda tem todas essas coisas que a sociedade, dirigida por ONGs e por ONGs integrantes do governo, que, diga-se de passagem, não sei por que o governo dá essa liberdade. Nós temos uma cidadã, que é a secretária nacional de segurança pública, que exemplo ela dá à sociedade de segurança? Nenhuma. Então nós precisamos rever essas coisas, meu Deus do céu. Israel, eu acho que você falou como sai o policial para trabalhar, muitas vezes ele sai, mas procurando se esconder. Sim. Ele sai com medo, ele sai... aquele jogador de futebol que entra em campo para não jogar, sabe? Para ficar, a bola vai para cá, ele vai para lá. Ciscando mesmo assim. Mas eu gostaria de deixar registrado aqui o que o Drauzio falou, que eu acho importantíssimo isso, que não é só a polícia, o policial em si, que às vezes é desrespeitado, que é desclassificado, são todas as instituições. Parece que é um trabalho para generalizar, para desclassificar as instituições. A autoridade não pode ter valor. A partir daí criar as bases necessárias para uma mudança de regime. Basicamente, eu acho isso aí. Doutor Rubens, veja que nós estamos discutindo, a sociedade está discutindo o assunto do presidiário que está pleiteando aí uma indenização por estar recolhido naquelas condições de miserabilidade. Qual foi o pronunciamento oficial? E, com todo respeito, o seu colega, o nosso colega José Eduardo Cardoso. É o meu governo que tem que sair a campo e criar uma solução para esse problema. Nós temos presídios que toda a população brasileira sabe que estão superlotados. Qual é a alternativa? Nenhuma. Ou seja, esse governo não faz nada no Brasil. Em qualquer segmento, eles relaxaram. Agora estão nos
encarcerando o doutor E cá pra nós, Getúlio. viu, Misael? Quem não quiser ficar lá do jeito que tá, que não cometa crime, pô. Pô, pior ainda, com um agravante Pô, pior é ainda. simples não ir parar lá. Os direitos, Com o nosso... Siga as regras da sociedade. Os direitos que o presidiário tem, ele recebe, a família do presidiário recebe um salário, uma ajuda muito maior do que o do trabalhador. Mas ele não pode ser recolhido da maneira que está sendo recolhido. Não pode. E nós também, nós claro, estamos isso é sendo evidente. encarcerados indiretamente, e aí o doutor Getúlio vai afirmar isso, com pista de ciclista, com pista de ônibus. Meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar? É melhor, decreta uma lei para não se sair de carro mais. Vamos deixar os carros na garagem. Acabou. A cidade de São Paulo é tão pequena para a gente ir de um ponto ao outro, para se 20 milhões de locomover. habitantes, é Agora grande ficam criticando. Ó, meu caro Misael, Será que o secretário de Transportes Municipal frequenta com relativa assiduidade os metrôs dessa cidade? Meu caro Misael, pelo menos a gente tem uma esperança do seguinte: daqui a alguns meses, talvez um ano, a gente vai ter cadeias melhores. Doutor, Pelo menos com mais Doutor, frequência. Teremos os frequentado por construtores pessoas. por ali. Né? Eu preciso ir para Porque o nós intervalo. vamos ser bons construtores, esperamos. construindo as novas cadeias. Suas públicas próprias do Brasil. cadeias. Eu preciso ir para o intervalo, só tem um detalhe, né? Comprou equipamento de vídeo com o que Pensei que existe você de fosse celular. dizer, eu preciso ir a essa nova cadeia pública. Não, com o que existe hoje de equipamento de celular, né? Fornecer equipamento de vídeo. E o governo não Você- assume nada. Isso Você é está acompanhando lamentável. gente que fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. Xixi? Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe! As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental.
Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Falência da Boi Gordo irá leiloar área equivalente à cidade de São Paulo. Acontece hoje o maior leilão da história do agronegócio brasileiro, com dimensão territorial equivalente à área urbana da cidade de São Paulo, avaliada em mais de 400 milhões de reais. O leilão se deve à falência da Boi Gordo e será realizado a partir das 16 horas na Casa de Portugal, Avenida Liberdade, 602, no centro, em São Paulo, com transmissão direta pelo canal do Boi e pelo site www.massafalidaboigordo.com.br. Participando desta edição de Gente que Fala, o Procurador de Justiça, Dr. Drauzio Varela, Dr. Drauzio Barreto. Não, o Varela me dignifica muito. Grande homem. Uma grande cabeça. No momento, me atropelei aqui. É que ele é o Drauzio mais nobre, mais ilustre. Não é verdade. É difícil distinguir qual dos dois, né, Zé? Você é extremamente competente. Claro. O advogado e empresário Misael Antônio de Souza, o delegado de polícia Rubens Rezende, o sociólogo Getúlio Ranachiro. Eu estou bem hoje, já disse. Você tem dúvida de quem vai arrematar esse leilão aí? Não, não tenho. Amanhã eu lhe digo, você vai ver. Amanhã eu também sei, eu quero hoje, Ah, queria saber hoje. mas- Fala hoje, eu quero Fala saber hoje, amanhã- Informa hoje. Quem é que anuncia na televisão? Um tal de Friboi? Não sei. Quem é que está de bem com o governo? Eu não sou. Exceto se houver um aborto aí da natureza, mas que está tudo... Mas se acontecer mesmo, eu acho que fica tão evidente, né? Fica tão absurdamente Nós somos uns inexplicável. bonecos nas mãos Não deles. entendo. Não. Esqueleto vestido de Papai Noel vira caso de polícia em Itu. Um esqueleto com roupas de Papai Noel virou caso de polícia em Itu. Enfeite macabro foi posto à frente de uma casa. Vizinhos se assustaram após confirmarem que os ossos eram verdadeiros e avisaram a polícia. O esqueleto será submetido à perícia para confirmar se os ossos realmente são ossos humanos. O dono da casa foi ouvido e liberado. Ele disse ter encontrado a alçada numa caçamba de lixo e decidiu fazer a brincadeira. O difícil é saber como é que esse homem conseguiu vestir de Papai Noel essa vítima aí. Impressionante, Dr. Drauzio. Bom, se insere aí nas bizarrices por hora, né? Uma brincadeira dessas. Esse Papai Noel, tadinho, teve uma ceia fraca. Ranachiro, algo. A brincadeira é de mau gosto. Mas hoje nós vivemos, doutor, quanto pior, melhor. Né? Tanto é que o deputado mais votado desse país, que ele fazia coisas bizarras, e eu acho que isso revolta a população, como isso é tudo... Esse país é uma droga mesmo, vou votar nele. E aí nós temos essa representação que deixa muito a desejar. E pensando bem, ele foi o mais presente em todas ele esteve lá constantemente, diariamente e tal. E a última votação dessa PEC aí, ele votou direito, né? Acho que como todo mundo deveria ter votado. E a única vez que ele usou a tribuna, ele falou 2 horas, né? Perguntaram para ele que horas são, ele falou 2 horas. O máximo de participação dele. Alto Tietê ganha sobrevida com água do volume morto. A Sabesp incorporou a água do volume de um volume morto que dará sobrevida ao sistema Alto Tietê, que abastece 4,5 milhões de pessoas na Grande São Paulo. Com isso, o nível do sistema passou de 4,1 para 10,7. O nível das represas estava mais crítico que do Cantareira e poderiam entrar em colapso em janeiro. Especialistas agora creem que pode haver um fôlego suficiente para atravessar a temporada de verão. Ranachiro, analisou tudo isso? Olha, eu acho que, pelo que dizem os especialistas, realmente nós vamos passar a temporada de verão. O problema é saber quando começar o período da estiagem, se nós vamos ter fôlego suficiente para chegar ao outro verão. Porque, a rigor, todo o período de chuvas agora não serão suficientes para que você mantenha o nível dos nossos reservatórios suficientes para você passar o período da estiagem. Agora, a gente nunca sabe quão longa vai ser essa estiagem.
Infelizmente, este ano foi um período bastante grande, foi talvez uma das maiores estiagens que o Estado de São Paulo teve, né? E realmente, se o governo não acelerar algumas atividades, sobretudo algumas obras de reforço por parte da água que vem do Vale do Ribeira, nós teremos problemas talvez mais para frente daqui a 2, 3 anos. É importante também deixar registrado que com essa falta de água aí, o pessoal parece estar conscientizando-se de que a necessidade de economizar água. E que é um absurdo também, você vê lavando calçados, lavando carro, tal. Isso aí vai diminuir o uso. Consciência. Se você ainda tem visto, não tem tanta consciência. Não são todos, é verdade, mas precisa fazer um trabalho de educação dessa população para que se comece a economizar água. Assim. Não vai haver nenhum problema com relação ao abastecimento de água. E nós vamos nos adaptando a tudo isso. Por que essa afirmativa? Porque nós nordestinos vivemos desde o tempo imperial sem água e vivemos bem. Entende? Não chegou o dia ainda do caminhão chegar na tua porta e colocar lá o caminhão-pipa, colocar água. Então, temos água aí por muito tempo. E São Paulo, queiramos ou não, ainda tem seriedade. Ainda somos profissionais. Ainda temos alguém que vislumbra alguma coisa correta nesse país. Então, não vai haver nenhum problema. Agora eles estão construindo aqui no município de Ibiúna uma outra adutora para ligar com Cotia. Ibiúna chove todos os dias, toda hora, chove ali. Então vai haver mais esse abastecimento e São Paulo jamais será atingido. Isso aí foi um probleminha que houve para valorizar um pouco Ribeira também. do Pombal tem água assim? Tem o caminhão-pipa? Tem, o caminhão-pipa tem. Nossa, então nós vamos perfurar os poços artesianos nesta cidade. Nós temos aqui o melhor aquífero do mundo. Então, São Paulo pode ficar tranquilo que não vai haver problema. Claro que o governo tem que soltar, aí uma nota para que o povo realmente não cometa. Doutor Drauzio, juridicamente, o governo do Estado dá desconto para quem consome. Ele poderia aplicar multa para quem consome em demasia? Teria que haver uma discussão intensa sobre isso, não é? Ou algum dispositivo legal específico que desse esta tranquilidade jurídica e legal. Mas o desconto é permitido? O desconto é permitido porque quem nos cobra, não é? Ele pode estabelecer uma regra favorável àquele que está consumindo menos. A punição exigiria uma outra decisão. Um outro regramento legal, porque sob todos os aspectos, todos nós temos liberdade para fazer o que entendemos adequado nas nossas casas, gastar mais energia, deixar a água pingando da torneira. Seria uma estupidez, uma burrice sem tamanho um cidadão viver dessa maneira. Mas eu não tenho mecanismo para dizer para ele: apague a luz da sua casa, se eu não apagar você vai ser multado. Ele já está sendo penalizado numa conta maior, porque a tarifa é crescente na medida em que você consome mais. Porém, eu fico muito feliz de ouvir a fala aqui do Misael, porque lá em casa nós estamos naquele processo de economia total, né? Aconselho o senhor a mudar para o meu prédio. Eu sou síndico do meu prédio. O que eu fiz? Conclamei os meus condôminos, vamos perfurar um poço? Perfuramos, temos lá 8.400 litros por hora. Então, maravilha, vocês já caro, só uma saíram por aí. Sim, pois não. Custou muito caro isso aí? Deu para comer? Olha, custa um pouco caro devido à realidade e à burocracia. Para você ter uma ideia, a concessão levou 2 anos e 2 meses. E custou R$60 mil. Mais R$60 mil que o senhor vai, no custo-benefício, com 2 anos e meio, 3 anos, o senhor recupera o investimento. Bom, além de nós esperarmos, né, o São Pedro aí com a carga de água necessária, como disse o Getúlio Hanashiro, para recuperar os nossos mananciais, que não será, infelizmente, num único período de águas, eu imagino que a Sabesp, especialmente, mas também as outras empresas municipais aí de serviço de água e esgoto, tenham que planejar adequadamente
a produção de água versus o consumo de água. Nesse ano aqui, a gente leu muita coisa, ouviu muito especialista falar sobre isso, não é? Visto o que nós estamos vivenciando. E há que ter um planejamento mais a longo prazo. Não é? O consumo de água na região metropolitana aumentou muito. Desculpe, mas o senhor está falando uma palavra difícil deles entender: planejamento. Né? Será que eles sabem o que é isso? O Drauzio não está muito fora do contexto. Veja, eu fui secretário de Estado dos Negócios Metropolitanos em 1987. E em Plaza ficava subordinada à minha secretaria. Muito bem. Já naquela época, havia uns estudos acerca de você buscar água do Vale do Ribeira, se não me engano, em 2015, 2020, porque os técnicos já tinham feito uma avaliação de que realmente os nossos mananciais daquela época não seriam suficientes para atender toda a demanda da população. Da região metropolitana. São Paulo é muito pobre de água, né? A cidade de São Paulo é muito pobre de água. E que potencial nós temos no Vale do Ribeira. Pois é, então, esse planejamento ficava até admirado, porque, na verdade, nós tínhamos que trazer água a 200 quilômetros, subir 750 metros, não é? E para trazer para São Paulo. Eu falei, qual vai ser o custo dessa água? Hoje é irrisório em relação a tudo aquilo que nós estamos atravessando. O senhor viu como temos solução para São Paulo? Temos. O senhor poderia me responder só um minutinho? Outra pergunta. Há quantos anos foi planejada a execução e a realização do anel viário em São Paulo, do Rodoanel? Pois é, depois de quase um século, eu diria, nós estamos finalizando. Esse pessoal brinca conosco, cara. Dr. Drauzio, algo Não, é isso. Eu acho que necessitamos mesmo da consciência de todos nós de que a água é um bem finito, diferente daquilo que na minha época de escola era o exemplo de bem infinito, era a água. Um aspecto vital para a sociedade, a conservação da água. Mas também precisamos de bons gestores públicos. O senhor colocou um ponto que ninguém leva em atenção. A cidade de São Paulo é pobre em recursos hídricos, vamos dizer assim. Isso mesmo. Recursos hídricos. E o crescimento dessa cidade? Não, mas independente do crescimento, você tem que ter um planejamento, como já foi dito, né, para suprir essas necessidades. Agora, a cidade de São Paulo, ela é pobre em recursos hídricos. Ainda que o rio Tietê passe aqui dentro, né, ela é muito pobre na captação desses recursos. Verdade. Então, esse planejamento é obrigatório. Eu acho que o que vem acontecendo está chamando por demais a atenção de todos, população e autoridades envolvidas com essa responsabilidade. Haverá, num certo tempo aí, infelizmente nunca será curto, porque não dá para ter ações como esta que o Getúlio Hanashiro está falando, de um mês a outro, de um ano a outro, mas é substantivo que haja um planejamento real e que se cumpra esse planejamento para melhorar a produção de água para a população da região metropolitana. É só quem vem de Ribeira do Pombal que sabe como é. Como é? O carro-pipa na porta. Claro. Né? E a fila? E a fila que você tem que acordar 2, 3 horas da manhã, porque o carro chega às 5, 6 horas da manhã. Então serão... E com os baldes, as latas. As latas, o velhinho, a tia, a criança, porque todo mundo tem que pegar uma lata para levar para casa. Zé, me desculpe a minha ignorância geográfica aí, mas aonde fica a progressista ensolarada Ribeira do Pombal? Opa, doutor, eu diria para o senhor que é o melhor lugar do mundo. Fica entre Paulo Afonso e Feira de Santana. Fica bem ao meio. Estado do? Bahia. Na Bahia. 180 quilômetros para a feira e 170 quilômetros para Paulo Afonso. Água de coco à vontade. Feira e Paulo Afonso. Não, a água de coco até que não, que o coco está mais no litoral. Feira está mais no entroncamento de Jeremoabo. Passando um pouquinho você chega lá. Ribeira do Pombal, Feira e... Qual é a outra cidade? Feira e Paulo Afonso. Ficam na grande Ribeira do Pombal. E que cruza com Jeremoabo, viu, doutor? Tem um registro aqui. Taxista recebe multa em cruzamento que não existe. Um taxista tomou multa em um cruzamento que não existe no Tatuapé. A notificação diz que ele trafegava na faixa exclusiva para ônibus no cruzamento da rua Tuiuti e da Avenida Salim Paramaluf, que são paralelas. O motorista recorreu, mas a CT manteve a multa. O caso só será
Aliás, o caso foi revisto devido à reportagem da TV Globo, mas a CET afirma que ele precisa aguardar a análise do recurso, que deve demorar mais ou menos 1 mês. Ô, burocracia que atormenta e atazana a todos nós, não é? Que coisa, que coisa. Não há comentário adequado por um registro desse, não é? Aguardar a análise do recurso, ora, meu Deus do céu. Não é? É só pegar o mapa e ver, né? Não tem jeito. Mas já tem ciência de que o cruzamento não existe. Né? Não tem que agora apareceu na tela aí o mapa da cidade, as duas ruas paralelas. O taxista existe. Ah, bom. A placa também. É que foi fiscalização eletrônica, portanto essa multa é uma multa virtual. Muito bem. Fiscalização eletrônica, Getúlio, na esquina, que não existe, né? É virtual, realmente. É tudo virtual, né? É virtual. É virtual, realmente. Você está conosco no Gente que Fala. Hoje, o Procurador de Justiça, doutor Drauzio Barreto, advogado Misael Antônio de Souza, delegado de polícia Rubens Rezende, aposentado, e o sociólogo Getúlio Hanashiro. Cícero Duarte para Rubens e também o doutor Drauzio. As universidades de economia no Brasil estão em crise financeira e educacional. Partindo do caso das Santas Casas, Petrobras, entre outras empresas, estaria em crise realmente? As faculdades de economia? Sim. Bem, eu francamente não sei dizer. Eu não sei se são as faculdades que ele está se referindo ou se a profissão de economista que está em crise, não sei. Não sei dizer. A questão da Santa Casa e da Petrobras é assim, sob todos os aspectos. Não tem ligação, talvez quisesse dizer, do desperdício, né? O nosso ilustre Cícero, do desperdício de recursos importantes, ao invés de estar sendo aplicados adequadamente na educação, seja na Faculdade de Economia ou qualquer outra instituição de ensino. Todos nós temos um sentimento, uma percepção dramática do que está acontecendo na Petrobras, assusta a todos, né? A cada capítulo escrito e revelado ficamos mais perplexos com a desfaçatez, com a falta de freio moral, ou seja, não é nem falta de freio, a ausência completa de moralidade que imperou em determinadas áreas daquela empresa. E a Santa Casa, agora revelado pelo secretário de Saúde, Dr. Davi Uip, a auditoria feita na Santa Casa, fazendo um contraponto efetivo e com documentos, através de uma auditoria, de que a situação da Santa Casa passa não só por uma crise de atendimento, mas por uma crise de gestão profunda, não é? Onde medicamentos eram comprados por valores superiores ao de mercado, onde contratos de prestação de serviço eram remunerados diferente daquilo que estava escrito. E essa é uma doença que não tem cura, né? Pois é, inacreditável, né? Inacreditável. Então, Cícero, sou solidário com os economistas e as escolas de economia e aguardamos que essas mazelas, esses atos, né, de deslealdade com o povo brasileiro seja efetivamente aplicado com rigor e que tente inibir no futuro quem pensa em fazer coisas desse tipo, né? A gente vê com clareza que o que está faltando mesmo é um problema ético, né? Está faltando ética, está faltando que as pessoas tenham um pouco pense um pouco no todo, porque é impossível gastar-se tanto num lugar e faltar no outro que é tão importante quanto a Santa Casa. Não há o que acrescentar o que o Drauzio disse. Hanashiro, Heitor da Santa Cecília, se algum gênio resolver implodir o Minhocão, quais poderão ser as consequências para o sistema viário leste-oeste em nossa cidade? Eu acho que o Heitor já deve ter passado por essa experiência. Basta você ter um acidente, né, no Minhocão para ver como a cidade se trava. Eu vejo que realmente nós estamos polarizando essa questão sem antes ter resolvido alguns problemas básicos em São Paulo. Antes de falar em implodir o Minhocão, vamos fazer uma ligação metroviária, vamos fazer uma ligação subterrânea que ligue a região leste-oeste. Não é? Se você vai implodir sem criar novas alternativas, o que você está criando para a cidade toda? Está gerando novos conflitos, novos problemas. Ora, não dá para imaginar que cerca de 5 milhões de pessoas nessa cidade sejam idiotas de querer andar de carro
num trânsito cada vez mais complicado. Quer dizer, todos nós tentamos buscar uma solução. Agora, não dá para obrigar também as pessoas a saírem de carros com 70 quilômetros de metrô, uma metrópole de 11 milhões de habitantes. Não dá para você obrigar o indivíduo a andar de bicicleta quando ele tem 70 anos de idade. Não dá para você obrigar o usuário do carro a sofrer as consequências da implantação de uma ciclofaixa ou ciclovia ou faixa exclusiva de ônibus mal projetada. Quer dizer, a cidade é de todos. Nós temos que ter um pacto no sentido de distribuir melhor o espaço para todo mundo. Não é apenas para aqueles que usam carro, não é apenas para aqueles que usam ônibus, mas é para todos. O comerciante tem também seu direito de ter pelo menos um certo benefício de ter estado lá durante 30 anos. Ele não pode, de um dia para outro, ver todo o seu negócio ser jogado no lixo por uma decisão unilateral de uma autoridade de trânsito. Isso não pode ser, isso tem que ser discutido, tem que ser melhor planejado. Então, antes de falarmos em demolir o Minhocão, vamos falar em como nós vamos viabilizar a nova ligação leste-oeste. Como vamos transportar esse pessoal? Como vamos transferir? Vamos transferir para o metrô, vamos transferir para uma nova via subterrânea, etc. Quer dizer, depois sim, olha, agora nós temos alternativas, aliviamos o trânsito, melhoramos as condições ambientais do entorno, agora vamos derrubar o Minhocão. Mas você derruba a ponte antes de atravessá-la? Doutor Rubens, desde Tucuruvi, até igrejas estão sofrendo arrastões. O que a Polícia Paulista pode e deve fazer para nos dar mais segurança pública preventiva? Desde a polícia tem tentado dar essa segurança preventiva. Ela tem que estar mais presente, tem que estar mais ativa, tem que estar mais nos locais, porque o meliante ele não vai escolher se é uma igreja, para ele não interessa se é uma igreja, se é uma escola, se é uma casa de repouso. Ele está pensando naquilo que ele vai poder subtrair e usar depois, principalmente trocar por drogas. Eu acho que a polícia tem que ser mais presente mesmo, mas para isso é uma necessidade de um investimento maior, mais gente na rua, tirar um pouco as pessoas que estão na parte burocrática, que pega quase 1/3 da polícia, essa parte, eu não sei direito o número, estou chutando aqui, mas é um número grande. Uma parte grande fica nessa parte burocrática e não no efetivo, objetivo da polícia, que é estar presente na rua para dar exatamente a segurança aos transeuntes e afugentar essas pessoas que fazem o arrastão. Doutor Drauzio Barreto, o senhor tem 1 minuto para responder a Tânia. O que pode ocorrer com algum promotor do Ministério Público que alega que se arquivou em lugar errado um processo enviado pelo Judiciário da Suíça? Bem, existem os órgãos internos de aferição de competência, qualidade do trabalho e desvios de função, não é? Que são as corregedorias. Entendo que o primeiro impacto que pode sofrer um membro do Ministério Público que trabalhou mal, que errou ou que assume que errou, é passar pela corregedoria. Lá ele tem punições que vão desde uma simples advertência até a exclusão dos quadros do próprio Ministério Público. Não há tempo para mais nada. Doutor Drauzio Barreto, eu agradeço a gentileza e minhas desculpas pela... Honra minha em todos os sentidos, inclusive com o equívoco. Muito obrigado. Doutor Misael Antônio de Souza. Misael, muito bom tê-lo aqui. Uma satisfação grande estar aqui debatendo com os colegas e até a próxima, se Deus quiser. Doutor Rubens Rezende, graças por vir. Muito obrigado pelo convite. Eu quero desejar a todos, ao pessoal da banca aqui, de todos, um bom Natal, um bom Ano Novo. E até o ano que vem, se Deus quiser, né? De repente chamamos antes, hein? Não, porque agora, Getúlio hoje eu já tô... bom de você viajar. Getúlio Ranachiro, muito bom tê-lo aqui sempre. Muito obrigado e meus cumprimentos a todos.
Gente que fala tem na direção geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Benê, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Sequência Trianon com Marcos Calazans. Grato.